Oi pessoal, tudo bem? Você sabia que existe um exame que avalia se seu corpo consegue digerir a lactose? Eu sou a Cíntia, nutricionista, e hoje eu vou te explicar como funciona o teste de tolerância à lactose. Então, antes de tudo, o que é a lactose? A lactose ela é o carboidrato do leite, então o açúcar do leite, e para ela ser absorvida, ela precisa ser quebrada em glicose e galactose. Quem faz isso é a enzima lactase. Então, como que é realizado o teste de tolerância à lactose? No dia do exame, o laboratório vai coletar sua glicemia em jejum, depois você vai consumir uma solução contendo lactose e depois vão ser feitas 3 medições da sua glicemia, tá? Então, em 30 minutos, 60 e 90 minutos. E por que da glicemia? Lembra que eu falei que a lactose, para ser absorvida, ela tem que ser quebrada em glicose e galactose. Então, se você consegue fazer essa quebra, sua glicemia sobe e aí você não é intolerante. Se você não faz essa quebra, a sua glicemia não vai subir. Significa que você é intolerante à lactose. Então, como interpretar o resultado do seu exame? Ele é considerado normal quando sua glicemia sobe acima de 20 mg decilitro. Eu já vi alguns laboratórios colocarem referência como 25 mg decilitro, tá? Então tem essa diferença ali às vezes de laboratório para laboratório. Então, se o aumento da sua glicemia for menor que essas 20 mg decilitro, significa que você é intolerante, não consegue fazer a quebra da lactose e sua glicemia não se eleva. E agora eu vou te dar um exemplo na prática para você entender melhor, tá? Eu até fiz uma anotação aqui de alguns exemplos das medições da glicemia. Então vamos supor que quando você chegou no laboratório, sua glicemia em jejum deu 80 mg decilitro. E isso não é igual para todo mundo, tá? Cada um vai ter uma medição diferente. O ideal é que ela aumente mais 20. Então, se era 80, o ideal é que ela chegue pelo menos acima de 100, tá? Então, vamos supor que na primeira medição deu ali 95, depois na segunda medição deu 90 mg decilitro e na terceira deu 87. Isso significa que você é intolerante à lactose, porque ela deveria subir acima de 100 mg decilitro. 80 mais 20, subir acima de 100, tá bom? Um detalhe bem importante, quem faz o diagnóstico é o médico, tá? Então, depois que seu exame estiver pronto, independente de você estar assistindo esse vídeo, é bom você voltar no seu médico e ele vai te dar o diagnóstico, porque ele vai avaliar o exame mais os seus sinais e sintomas, tá bom? Às vezes você tem uma intolerância à lactose mais leve, às vezes é um pouco mais severa, e aí ele vai fechar certinho o diagnóstico com você. E atenção, porque esse exame pode ter algumas limitações, tá? Então, ele não é tão recomendado de realizar em pacientes diabéticos e quem tem um esvaziamento gástrico lento. Além disso, é muito importante também não marcar nenhum compromisso depois do exame, porque se você for intolerante à lactose, pode ser que você tenha alguns desconfortos para fazer o exame. Então, tem muitos gases, diarreia, distensão abdominal e isso pode permanecer algumas horas depois do exame. Então, se você tiver que trabalhar depois do exame, acaba às vezes sendo incômodo se for um trabalho presencial, ou se você tiver um aniversário para ir, também vai ser desconfortável. E você já fez o teste de tolerância à lactose? Me conta aqui nos comentários, me fala se você passou mal no exame ou não, se ficou com muitos sintomas. E se você tem um diagnóstico de intolerância à lactose e não sabe por onde começar, eu posso te ajudar. Então, o meu acompanhamento nutricional, ele é personalizado para sua rotina, de forma prática e sem tirar tudo que você gosta. Então, mesmo nos quadros de alergia ou intolerância, eu consigo deixar ali na sua alimentação algumas besteiras que eu combino ali com os pacientes. E aí, óbvio que eu vou considerar alimentos que sejam, de repente, um doce sem lactose ou um doce sem glúten, caso você tenha sensibilidade ao glúten. Além disso, meu acompanhamento é diário e bem próximo para tirar todas as dúvidas e dificuldades que vão surgindo, tá? Então, os pacientes podem mandar mensagem no WhatsApp ou no chat do aplicativo e também postar todas as fotos de tudo que tá comendo, porque aí eu vou orientando, porque às vezes a gente erra na quantidade ou na combinação, ou às vezes tá comendo muito doce, é questão de ansiedade, e aí eu vou trabalhando cada ponto com os pacientes. Nas minhas consultas, eu aplico também estratégias comportamentais que te ajudam a lidar com sabotadores e também eu ajudo ali a criar pequenas metas, que é para você enxergar como se fosse um passo a passo e enxergar o processo como algo possível. Porque às vezes a gente está distante do objetivo final e a gente tem que quebrar em pequenas metas. E se você quer saber os tipos de acompanhamento que eu tenho, é só clicar ali no link da bio, que vai ter o número do meu WhatsApp, e me enviar uma mensagem. E para quem está no YouTube, também tem na descrição os meus contatos.